Olá, meus queridos, aqui quem fala é o Juliano Taliati, estamos para mais uma entrevista no nosso canal, beleza? Hoje estamos aqui, é uma honra, né, estar recebendo ela, a Andréia Vieira, e assim, de pronto ela respondeu, super simpática, respondendo e conversando comigo, nós trocamos mensagens, eu quero te agradecer muito, quer dizer, eu atropelei aqui já falando você, mas todo mundo te conhece, e é um prazer, é uma honra ter você aqui com a gente, André. E assim, apesar de eu não ser íntimo dela, pessoal, eu vejo todo mundo chamando ela de Dadá, então eu tenho tratado com ela de Dadá e vou tratar aqui também, porque eu acho o apelido bem legal, assim, e demonstra até a humildade dela também, né? Então, é uma honra ter você aqui com a gente, Dadá. Oi, Juliano, pessoal, né, que acompanha o canal, é um prazer para mim poder estar aqui, falar com você. É sempre muito legal a gente poder divulgar o trabalho, né, em um bate-papo assim descontraído, nada melhor. Boa, bacana. É isso aí. Quem acompanha as entrevistas sabe que eu vou perguntar a você desde a sua infância, a entrevista é para você contar a sua história, falar dos seus... Aí a gente vai chegando de uma forma cronológica nos seus projetos atuais. Então eu vou começar te perguntando isso aí. Quando é que você... como é que foi a sua infância? Assim, tô falando não, entre aspas, apenas com o tênis. Eu acredito que o tênis deva ter chegado muito cedo. Pesquisei sobre a sua vida também e tal. Mas para eu ficar falando aqui, você é muito melhor do que qualquer um para poder falar. Como é que ele chegou? Como é que foi a sua infância? Aonde era? Do que você brincava? Se é que você muito cedo já não estava tendo tanto tempo assim para brincar, porque a gente sabe como é que é o tênis. Fala aí pra gente. Olha, Juliano, eu desde muito pequena, né, frequentava clubes através da minha família, né, eu venho de uma família de tenistas, minha mãe e meu pai jogavam, mas só socialmente, gostavam do esporte, né, e eu nasci em São Paulo, sou paulistana, e desde pequenininha era uma família normal. Tenho mais 2 irmãos que também trabalharam com tênis. Hoje eu tenho uma irmã que trabalha na Federação Paulista de Tênis, também jogaram tênis os dois, e eu sou a caçula. Então era aquela família de São Paulo que final de semana vai para o clube, né, com os filhos para fazer escolinha de tênis, para aproveitar o clube durante o dia, né? A gente chegava de manhã e ia embora só no final da tarde. E eu, como eu era mais nova, nessa época foi ali no Clube de Regatas Tietê, né, de São Paulo, foi onde a Maria Esther começou também, fez a carreira dela em São Paulo lá. Então era um clube muito tradicional de tênis e era o clube que meus pais frequentavam. Nessa época eu tinha 4, 5 anos de idade. E como meus 2 irmãos eram mais velhos, eles já faziam a escolinha de tênis, então a minha mãe resolveu colocar eu também na escolinha. Então eu tenho fotos assim na escolinha, numa fila enorme, com uma raquete enorme, né? Naquela época não existia a raquete pequena ainda, nem bola especial, como a gente usa hoje para ensinar as crianças. Então, era o gripe caindo, a raquete de madeira descascada, enorme, era o que tinha no momento. E como eu era a terceira filha, sobrava o que tinha, o resto era meu. Foi mais ou menos assim. E como meus pais gostavam de jogar, de brincar, eu sempre ficava dentro da quadra com 4, 5 anos esperando eles jogarem. Então, conta minha mãe que eu fazia ali no saibro, um montinho de areia, esperando eles. E ela disse que foi muito rápido, de uma hora para outra, assim, e eu vivia no paredão. Eu pegava a bola, a raquete e ficava praticamente horas no paredão sozinha, que ela ia lá me buscar. Então, praticamente, e eu era como uma mascote, né, do clube, porque eu era muito pequena, até hoje eu sou pequena, sou muito franzina, e imagina eu com 5, 6 anos de idade, então eu era pequenininha, então fizeram uma raquete para mim, né, com um peso muito, quase sem peso, o pessoal que trabalhava ali com encordoamento do Tietê. E aí foi assim, eu jogava lá, brincava com as crianças e joguei um torneio interno com 6 anos, que eu perdi 6-0, 6-0, assim começou minha vida, né, ali. E a gente foi indo, depois eu passei para o Clube Espéria, né, a gente teve o convite, meus irmãos principalmente, eu acabava indo junto com 7, 8 anos, até que, quando eu fiz 9 anos, eu fui convidada a vir
que passou a ser o meu clube, né, para o resto da vida, que chama Tênis Clube Paulista, aqui na região do Paraíso, ali pertinho da Avenida Paulista. É aqui que eu moro até hoje, e foi aqui que tudo realmente começou, né? Eu digo começou porque eu comecei a ver o tênis de uma outra maneira. Lá no Tietê, no Espere, eu era muito pequena, lembro de pouquíssimas coisas, né, isso que eu te contei, mas eu acho que quando eu vim para o tênis clube ali com 9 anos, foi o que realmente meus olhos brilharam mais. Eu tive um treinador muito gente boa, muito legal, que me incentivou demais, que era o Ziquinho, né, Jesus Moreira, que era do clube. E o Tênis Clube Paulista, nessa época, e durante mais uns 4, 5 anos, foi o clube de São Paulo que tinha a melhor equipe feminina, né, de jogadoras. Então, era um clube que, assim, dava muita importância para o tênis, e eu tive muita sorte de chegar nesse clube, com 9 anos. Aí, um ano depois, quando eu já tinha quase 10, eu fui para um Mundial, na Venezuela, com esse técnico também, e acabei sendo campeã mundial com 9 anos, né, perto de fazer 10 anos ali. Então ali acho que foi onde tudo começou. Teve um sócio do clube que me ajudou, me deu 2 raquetes novas para eu ir pro Mundial, e aí eu voltei, ganhei o Mundial, e acho que foi onde deslanchou tudo, né? Mas ainda naquela época, Juliano, era tudo muito difícil, né? A gente está falando aí de anos 80, né? Então, a gente estava muito longe de tudo que acontece no tênis profissional. Então, era uma coisa ainda que ninguém sabia o que ia acontecer. A única coisa que minha mãe diz é que eu simplesmente gostava demais, né? Eu era que ficava esperando do lado da quadra para treinar mais, não saía do paredão. Era que nos torneios, né, brasileiros, estaduais, meus irmãos iam, eu ia junto. Era um mascotinho. Eu era sempre a menor. E acabei que me apaixonei mais do que eles e segui a carreira profissional depois. Que bacana, né? E assim, o fato deles serem mais velhos também, você devia jogar muitas vezes contra os dois. Isso deve ter te ajudado também, não é? Ah, sem dúvida, eu brincava muito com eles, mas vou te falar também que naquela parte ali, quando eu passei pelo Espéria, não era só tênis, viu? Eu tinha uns 7, 8 anos. E assim, a minha irmã é a mais velha, depois meu irmão e depois eu. Então eu brincava muito com ele. Então eu brincava de skate, era um monte de brincadeira de moleque também, entendeu? Não era só o tênis. Então eu só não joguei futebol. O resto era ping-pong, era parquinho. Então eu tive essa infância que não foi uma coisa só tênis, entendeu? Eu me divertia demais. E eu acho que aqui em São Paulo, por ser uma cidade muito grande, e a gente não ter essas opções, né, parque, tudo já era perigoso, você não podia deixar uma criança sozinha na rua, né, então o clube eu acho que foi uma opção muito boa, e depois eu acabei fazendo a mesma coisa com a minha filha. Então São Paulo é um lugar especificamente que o clube, eu acho que para criança é muito importante, porque ela tem acesso a esporte, e isso eu acho muito legal. É uma escapatória, né? Pela cidade ser tão perigosa, ser grande. Você ter um filho dentro de um clube, você tem um sossego muito maior, e eu fui criada dentro de um clube e gostei muito. Bacana, legal. Quer dizer, já naquela época, as crianças aí em São Paulo já viviam um problema que, no geral, nós temos hoje no país como um todo, né? Eu, enquanto professor de educação física, eu percebo isso. A minha cidade aqui é Juiz de Fora, eu dou aula numa cidade próxima, que é menor aqui, dou aula lá de vários esportes, dou aula de educação física e tudo. Mesmo sendo uma cidade menor, alguns lugares também não tem como, nem mesmo sendo uma cidade bem pequena, não tem mais aquele espaço que se tinha antigamente. Então, a gente tem que propiciar isso em outros momentos. E eu ia te perguntar isso, você até já respondeu que a sua infância foi mais do que jogar tênis e tudo. E na escola, como é que era você conciliar? Porque assim, você falou aí, já com 9, 10 anos foi campeão mundial, quer dizer, viajava, como você falou. Como é que era conciliar já, desde novinha, ali o estudo e o esporte em si, o tênis? Então, quando eu era mais nova, até os 7 anos, eu morava em outro bairro, né? Hoje eu moro aqui perto do Paraíso, chama Aclimação, pertinho da Paulista. Isso quando eu vim para o tênis clube, ali que eu te contei, com 8, 9 anos. Antes disso, eu morava em outro bairro e eu frequentava um colégio que meus irmãos iam, que era um colégio de freira, que era muito legal o colégio, esses colégios grandes,
que tem muitas festas, como ele era um colégio religioso, então a gente tinha primeira comunhão e tinha muitas festas, então era um colégio que eu gostava demais. Tanto que eu acabei não fazendo minha primeira comunhão, porque a gente veio para outro bairro, então eu tive que sair do colégio. E assim, a princípio foi um problema para mim, porque eu não queria sair do colégio de jeito nenhum. Eu fazia teatro no colégio, então, e era realmente assim um colégio muito grande. Meu irmão foi o primeiro homem a estudar no colégio, então a gente tinha uma história lá. Mas quando eu vim para a aclimação pro tênis clube, eu fui obrigada a mudar de colégio. E essa foi a pior parte. Eu acho que depois o clube, o técnico que eu encontrei dentro do clube, isso aí foi amenizando e melhorando essa situação. Mas eu saí de um colégio que eu gostava demais para um que eu demorei para me adaptar. Então, assim, não foi tudo maravilhoso. Eu acho que pelo tênis, né, por eu vir para esse clube e tá feliz com o técnico, com essa parte de... A gente jogava interclube já com 10 anos e tudo, eu acabei suprindo essa falta que o outro colégio me fazia. E aí depois o tempo foi passando e aí era só tênis, e aí eu fui de um colégio para o outro, acabei me adaptando e aí eu esqueci o outro. Mas você vê que até hoje eu te conto e eu consigo lembrar, né, que eu senti essa falta da escola mesmo, né? Aí depois continuou normal, porque mesmo ali dos 10 aos 12 anos, tudo que eu jogava de tênis era mais estadual, né? A gente jogava brasileiro, né? Aquele que até hoje existe em Brasília, que é o Brasileirão, em julho, né? Já existia naquela época, então eu não viajava muito. Eu jogava em São Paulo e jogava uma Copa Centro-Sul, no Sul, jogava os torneios mais próximos, jogava o Pique, lembra do Pique aí em Minas, né? Então, era tudo, viajava muito pouco, então não dava para conciliar a escola. O problema começou ali com 13, 14 anos, que aí eu comecei a viajar mais, foi mais ou menos quando eu decidi que realmente eu ia jogar tênis profissional, apesar de todas as dificuldades, da gente estar muito longe de tudo, né, porque até então eu com 13, 14 anos não sabia o que era o tênis profissional, não tinha essa divulgação, não tinha internet, não tinha TV, não tinha nada. Então eu tive que meio que desbravar tudo isso, né? Com 13, 14 eu comecei ali a ser convocada para torneios mundiais, né? Sul-americano, mundial. Aí sim comecei a viajar para fora, né? Para outros países. Aí já começou a viagem internacional. Com 13 anos a gente foi disputar um mundial no Japão, mas aí em equipe, né? Com um técnico, tudo tranquilo, eu não ia sozinha nunca. E eu acho que aí foi quando eu falei para minha mãe, ó, eu quero jogar tênis profissional mesmo, né? Ela até estava meio assim, porque estava começando muita viagem, e para ela era difícil, porque meus 2 irmãos, né, em casa, mais velhos, e eu comecei desde muito cedo a viajar muito. Aí sim, o problema no colégio começou, né? Porque eu comecei a viajar muito depois dos 14 anos. E aí eu estava ali, 8ª série, 7ª, 8ª, né? E aí eu fazia um acordo com o colégio, na época eu estudava no Objetivo, que é conhecido, né, hoje no Brasil inteiro, e a gente tinha um acordo, eu jogava pelo colégio, e aí eles abonavam algumas faltas minhas quando eu estava nos torneios, viajando, só que era difícil, porque eu voltava e tinha que fazer a prova, né, então o negócio foi complicando, os trancos e barrancos a gente foi levando, mas não foi fácil, não. Não, imagino. E eu até vi aí, assim, no seu semblante, deu para ver como é que você gostava do outro colégio, né? Nossa, verdade. Como é que isso marca a pessoa, e, assim, para sempre, né? E às vezes, assim, você não tem espaço para falar isso. As pessoas que gostam de você, gostam da sua carreira, às vezes, não tem espaço para você contar isso. É legal, bacana. Não tem nem ideia, né, dessa parte, assim, porque as pessoas veem muito mais eu como ex-jogadora, né, e a carreira do tênis, o que aconteceu até chegar lá é uma coisa que dificilmente a gente conversa, né, ou chega a falar muito. Com certeza, até porque o pessoal vai mais focado naquele assunto ali, né? Eu achei interessante que você frisou algumas vezes assim, meus pais falavam que eu gostava muito, e eu ficava ali, ou seja, eles perceberam que você estava ali porque era seu gosto, então eles te incentivaram sem te forçar a nada, eles te apoiaram, não é? E não te forçaram, quer dizer, foi algo natural para você
se aproximar e se apaixonar e amar o tênis, né? Sem dúvida. E hoje, como eu trabalho com tênis e trabalho com criança, é uma briga muito grande que eu tenho, a gente vai chegar lá, é justamente dos pais darem essa liberdade para a criança escolher o que ela quer, né? Eu nunca tive pressão alguma dos meus pais, nem para jogar, nem quando eu perdia, nem quando eu ganhava, não tinha uma pressão. Eu acho que eles se comportaram muito bem. Na verdade, eu falo muito mais da minha mãe, porque meu pai se separou dela com 9 anos e ela segurou as pontas muito mais. Ela foi a pessoa que me ensinou tudo e que segurou a barra. E sempre me respeitou muito, mesmo sendo criança, e isso é uma coisa que eu tento passar hoje como treinadora, né, dos pais, eles terem esse respeito pelos filhos, do deixar os filhos se encaminharem, né, mostrar o que eles querem e simplesmente apoiar, e eu dou muito exemplo, né, com a minha filha, que tinha o gene total para jogar tênis, não gostou, ela aprendeu tudo, mas eu respeitei, ela foi fazer outra coisa e sem problema nenhum. Se os pais, principalmente, né, desses meninos, dessas crianças que gostam de jogar tênis, simplesmente incentivarem, eu acho que ia ser muito mais fácil, mas o que eu vejo, a gente faz um torneio aqui em São Paulo de crianças, junto com a Federação Paulista, que chama Copa Futuro, que é um torneio que a gente resgatou, que eu jogava de criança, né, com 9, 10 anos, e a gente resgatou isso, e eu vejo muita briga de pais com as crianças, e é um trabalho que a gente está tendo, que está dando muito trabalho, para falar a verdade. Então, eu acho que eu deixo o meu recado aqui, a minha opinião, de que é importante você, como pai, como mãe, respeitar seu filho, independente dele ter 10, 11 anos, porque é a vontade dele. Quando é a vontade da criança, eu acho que a gente tem que incentivar, sem saber para onde vai dar, mas vamos incentivar principalmente um esporte. Sim, o foco sendo prazer, né, no lúdico de praticar o esporte, e não o foco no resultado, até porque, principalmente quanto mais novinhos assim, ele tem que estar realmente no lúdico, ele tem que aprender a gostar e ele vai se aproximar muito mais. A chance da criança abandonar o esporte sendo pressionado por resultados, né, é muito grande, eu vejo isso direto também, porque eu trabalho com futsal, já trabalhei bastante tempo com atletismo também, e isso é demais, é complicado demais. Eu vou voltar um pouco atrás, Adá, e aí a gente retoma esse assunto com certeza. E aí, nessa época que você começou a viajar, Sul-Americana e tal, tinha, assim, outras tenistas assim, que eram pedras no sapato, outras meninas e meninos que você viu na época, às vezes, em algumas dessas viagens, você já naquela época conseguia perceber assim também que nível que ia chegar, ou não? Você ficava mais focada em jogar o seu ali, ou você aproveitava também os outros jogos? Eu acho que a gente a gente tinha mais ou menos uma equipe, né, que era o pessoal que tinha a mesma idade, né, na época, e de lá saíram grandes jogadores. Eu posso falar bastante aqui do Jaime Onsins, né, que é praticamente um irmão que eu tive, que o tênis me apresentou, e com o Jaime foi muito legal, porque a história foi muito parecida. Ele também tem 2 irmãos maiores, os 2 viajavam também para jogar, que eram da idade dos meus irmãos, e eu e ele, nós éramos os pequenos, né. E o Jaime ganhou esse Mundial junto comigo, depois a gente jogou Sul-Americano, Mundial, tudo junto, né? Então a gente praticamente teve as carreiras bem próximas, né? E a gente viajava junto e as coisas aconteciam. Então é um outro grande nome brasileiro, né? Que viveu essa mesma época que eu. E a gente tinha uma equipe muito forte no Brasil nessa época, né? De infantos juvenis, que depois se despontaram no profissional e tudo. Então, assim, o legal é que a gente veio, a nossa história é desde o infantil mesmo, né? Desde ali, de 9 anos de idade, porque você tem jogadores que vão direto para o profissional e aparecem ali. Eu acho que no meu caso, no do Jaime, a gente, desde 10 anos de idade, existiu essa cobrança como o futuro do tênis brasileiro, né? Então, a gente tinha já... mas eu acho que não atrapalhou em absolutamente nada, nem a mim, nem a ele, esse fato da gente já ter o futuro do Brasil tá com eles. Desde muito cedo a gente teve resultados expressivos, né? Então eu acho que
esse tempo, né, que do Jaime, a gente teve o William Kyriacos, teve vários jogadores daquela época que se despontaram bastante depois, Marcelo Saliola, então foi bem legal. Bacana. Eu vi no seu Instagram lá a foto com o Jaime, eu achei legal, e aí você colocou assim, né? Sim, de forma cronológica, né? Poxa, eu fiquei viajando, assim, que legal. É uma vida, né? É uma vida inteira. Uma vida inteira, exatamente o que você colocou ali, né? Só que aí depois o Jaime não ficou tão baixinho, né? Ele esticou bastante, né? E assim, claro, foi um super nome também. Gente, a Dadá você foi bronze em Havana, na simples, prata em duplas também em Havana, e foi bronze em duplas em Mar del Plata. E participou também das Olimpíadas de Barcelona, assim, ainda bem novinha também ali, né? Conta um pouco da transição, assim, você falou que começou lá atrás, né? Queria ser tenista profissional mesmo. Conta um pouco dessa transição, como é que foi, e aí chega e conta pra gente um pouco dessas competições também, Dadá. Então, ali a gente tinha parado, né, quando eu tinha uns 13, 14, que eu comecei a viajar mais, sul-americano, mundial e tal. Aí depois, quando eu tinha uns 15 anos, eu jogava pouquíssimos torneios profissionais, um ou outro na América do Sul, tudo. Eu fui com 14 anos para os Estados Unidos, que eu fui convidada para treinar lá, que era o técnico que chama Patrício Apey, que era o técnico da Sabatini na época, né, que ela era 2, 3 do mundo na época. E eu fui para lá para aprender um pouco do que era o tênis profissional, né? Porque a gente estava muito longe de tudo, como eu te falei, naquela época não tinha internet, não tinha nada, então a gente sabia muito pouco do circuito. E foi ali que tudo começou e foi muito difícil, porque eu ia para torneios pequenos nos Estados Unidos sozinha, ficava em casa de família, que para mim era muito complicado, você não conhece, você não sabe, né? Muito difícil. Esse começo, eu acabei ficando um tempo lá, aprendi muita coisa, né, do circuito, de como era. A gente morava numa casa ali em Key Biscayne com outras jogadoras, né, principalmente as argentinas, que eu me dava muito bem. E quando ia viajar, a gente viajava em grupo, né. Então, esse foi o início e foi muito difícil, porque para mim eu ficava muito tempo sozinha. Então, o que aconteceu? Depois disso, eu resolvi vir treinar no Brasil de novo para ficar mais perto da minha família, mas já tinha aprendido bastante lá, né? Aí que eu encontrei o Larry Passos, que depois foi o técnico do Guga. E com o Larry foi feita uma base muito legal ali com 15, 16 anos, que foi justamente essa transição do juvenil pro profissional. Então, o que eu fazia? Eu jogava os torneios mais importantes juvenis. No ano de 88, quando eu tinha 16 anos, né, eu terminei o ano como número 8 da ITF, fiz semifinal de Roland Garros com ele juvenil, e nesse mesmo ano a gente tinha o Marcos Vinícius Barbosa que treinava junto, né, o Bocão, e éramos nós dois, e nós dois terminamos o ano entre os 10 do mundo mundial, né, com 16 anos cada um, isso jogando na categoria 18. Então esse trabalho feito com o Larry, eu acho que foi muito importante. O pessoal fala muito do Larry com o Guga, lógico, mas eu fiz uma entrevista com ele há um tempo atrás, a gente falou muito isso. O começo dele foi até antes de mim, né? Ele teve grandes jogadores, João Suete, Andrea Hilbig, que foram juvenis muito bons. Quando ele chegou no Guga, ele se encontrou, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, mas ele foi um treinador excelente, e eu tive vários anos com ele, e ele foi importantíssimo nessa transição, que a gente fala que é o mais difícil do juvenil pro profissional. Então eu jogava os principais torneios juvenis com ele esse ano, e ao mesmo tempo eu comecei a jogar os profissionais menores na América do Sul. E eu lembro até que ele não podia ir comigo, porque a gente não tinha patrocínio, dinheiro suficiente, eu acabei indo sozinha, e eram 5 torneios, eu ganhei 4. Esse foi o início no profissional. Aí que eu entrei no ranking e tudo. Então começou aí. Então eu fui para os Estados Unidos, depois eu fiquei com o Larry, eu ficava em Balneário Camboriú, ou seja, na minha casa eu não estava nunca, né? Eu era a menor e não aparecia. Eu treinava fora de São Paulo e depois eu viajava para jogar. Então o tempo que eu passei em São Paulo foi muito pouco e isso fazia muita falta, né? Aí depois comecei a jogar os profissionais e tudo aconteceu muito cedo, né, Juliana? Porque se você parar para pensar, o melhor ranking que eu tive foi com 18 anos. Né? Eu cheguei a 76 do mundo com 18 anos de idade
Nessa época eu já não estava mais com o Larry, ele teve uma proposta em Santa Catarina de ter uma equipe, que era um patrocinador muito grande, e eles não queriam eu na equipe porque eu era paulista, e eles só queriam pessoal lá de Santa Catarina. Foi aí que o Guga entrou para treinar com ele também, que era uma equipe da Ceval, então eu acabei voltando para São Paulo. Isso foi bem difícil para mim, né, ter saído ali do Larry e continuado a jogar. Aí eu treinava aqui com o Marcelo Meyer, na academia dele em São Paulo. Aí, em parte, ficou melhor, porque eu estava na minha casa e viajava só para os torneios grandes, né? E para os torneios internacionais, profissionais, e aí foi o tempo que eu aprendi muito, porque eu viajei muito sozinha, viajava mais com a Luciana Tella, que era minha parceira de dupla, né? Aí eu já estou te falando, a gente já tinha 16, 17 anos, e eu com 18 estourei, né? E eu acho que foi uma surpresa para mim também, foi uma coisa muito grande tudo o que aconteceu, né? Naquela época, eu ganhei da quinta do mundo com 18 anos, ninguém estava esperando, nem eu. Chego a uma terceira rodada de Roland Garros, ganhando da Mandlikova, que já tinha sido campeã lá. Então aconteceu muita coisa, apareceu no Jornal Nacional naquela época, dando a chamada, né, da minha vitória, tudo. Então foi uma coisa muito pesada para mim, praticamente sozinha, né, porque eu viajava sozinha, entender tudo isso. Então eu acho que foi uma carreira que tudo aconteceu muito rápido e foi uma pressão muito grande. Isso eu te digo depois, né? Porque o tênis, quando você faz bons resultados, o ano seguinte é o problema. O problema é você ter que manter, né? Porque você chegar, não que seja fácil, mas você chega. Depois o pessoal começa a te conhecer no circuito, já sabe como jogar contra você. Você no ano seguinte tem muito ponto para defender, então já começa a entrar uma parte psicológica maior, né? Para entender tudo isso. Eu acho que foi aí que foi muito difícil para mim, quando eu tinha 19, que eu tinha tudo aquilo de pontos para defender. Eu acho que minha cabeça não estava preparada, eu não tinha uma pessoa do meu lado para de repente me ensinar, me ajudar a segurar a barra que foi. Então tudo aconteceu muito rápido, mas eu acho que eu aprendi demais, né? E aí você falou dessa parte de Pan-Americano, de Olimpíada. Eu acho que qualquer atleta, né, espera por um momento desse, né? Eu lembro que eu fui para o meu primeiro Pan-Americano, que foi em Havana, 91, com 20 anos de idade, já tinha, né, alcançado o meu melhor ranking, e foi muito legal, porque é diferente de tudo que acontece quando você joga tênis, né? O tenista gosta muito de Grand Slam. Se você perguntar o que você prefere, qualquer tenista quer ganhar um Grand Slam, né? Um Pan-Americano, uma Olimpíada, não sei, é diferenciado para a gente. O Grand Slam é a maior coisa, e a gente tem todo ano, são 4 por ano. Você pegar um pessoal da natação, de atletismo, para eles o foco é só a Olimpíada. O nosso foco é o ano inteiro. Todo ano tem 4 Grand Slams para jogar, né? Então, a importância não é tão grande como nos outros esportes, mas foi uma experiência única, né? Porque com 20 anos participar de um Pan-Americano, levar 3 medalhas para casa, né? Foi ouro por equipes, prata nas duplas e bronze, né? Foi a semifinal que eu disputei na simples. E isso tudo foi muito legal, se subir no pódio, escutar o hino, é uma emoção completamente diferente, voltar para casa com uma medalha de ouro, e a imprensa faz um barulho muito grande com isso. Você pode ganhar um torneio profissional e não tem o barulho que tem você ganhando uma medalha de ouro no Pan-Americano. Eu acho que isso fez aparecer bastante, eu ficar mais conhecida também. E depois veio depois veio a Olimpíada. Eu disputei um pré-olímpico, consegui ganhar no Paraguai, e aí eu fui para a minha primeira e única Olimpíada, que foi Barcelona, em 92. Quando a gente chega numa Olimpíada, é como se fosse um Grand Slam, né? Então os melhores do mundo, então a chance da gente ganhar uma medalha é muito difícil, né? Como ganhar um Grand Slam. Então, eu acho que aí eu foquei mais na participação, em conhecer a Vila Olímpica, os outros melhores atletas do mundo, em tá nesse meio, aproveitar esse momento, e foi simplesmente inesquecível, né? É um desfile de abertura, que eu vi os 3 tenores ao vivo, eu acho que foi, nossa, eu posso contar hoje, uma emoção incrível, até me arrepia quando eu falo. Depois ainda teve o outro Pan-Americano, que foram mais 2 medalhas de bronze, né? Que foi em Mar del Plata, em 95. Então, essa parte foge um pouco do tênis profissional, né? Esse outro lado mais patriota, que você joga
pelo seu país, que você vê a bandeira do Brasil ali, mas é uma sensação muito boa eu poder contar hoje que eu joguei 2 Pan-Americanos e uma Olimpíada e tenho 5 medalhas guardadas, né? Isso aí é diferenciado no tênis, e às vezes é bom você sair do circuito meio egoísta, né? A gente está falando de um esporte individual, e ir para um lugar que você tem a equipe, que você tem outros brasileiros ali, atletas jogando, treinando, você vê o esporte de uma maneira diferente, né? O tenista, ele é muito, muito egoísta mesmo, né? Individualista, e esses eventos servem para fazer você entender que não é só aquilo, tem outras coisas. E eu curti demais jogar os Pan-Americanos, os 2, e mais a Olimpíada. Foi muito bom mesmo. Não, bacana. Eu quis colocar esse ponto, porque assim, eu também acho super importante. Nossa, fantástico. A Olimpíada de 92 fica na minha memória afetiva, assim, de me lembrar até hoje. Eu desde muito. Eu sou de 76 e eu acompanho a Olimpíada, assim, basicamente desde 88. Eu tinha 10, 11 anos, eu acordava de madrugada para ver as provas lá, e a Olimpíada de Barcelona, para mim, foi a melhor Olimpíada que já teve até hoje. E aí foi uma Olimpíada marcante, porque foi o processo, quando começou a fazer essa troca também de uma profissionalização maior dos Jogos Olímpicos. Foi lá que teve o Dream Team americano também. Exatamente. Que as pessoas tietavam os jogadores, eles eram estrelas em meio a tantas outras estrelas, né? E então, assim, eu falei, nossa, que legal, ela participou das Olimpíadas de 92, caramba, ela tem várias medalhas aqui, Pan-Americano, poxa, bacana demais. E também dupla, você 2 anos depois também atingiu o seu melhor ranking, né? Ficou na posição 134, né? Bacana, e assim, duplas também é algo que muitas vezes as pessoas nem acabam jogando, né? Mas eu via que você, já naquela época também, gostava de jogar. Me parece que você gostava muito desse jogo em equipe, né? Então você com mais alguém ali, isso te ajudava, te fortalecia também. Não, sem dúvida, porque, como eu falei, né, por ser muito individualista o tênis, quando você tem a oportunidade de estar em alguma coisa por equipe ou até em duplas, eu acho que te ajuda bastante. Em algum momento que às vezes você não está tão bem, né? Porque tênis são fases, né? Às vezes você está numa fase ali jogando simples, que você está perdendo muito, e de repente você ganha um torneio de dupla. Eu acho que isso ajuda a levantar a sua moral, né? Então no próximo torneio você ganha um de dupla, pô, no próximo até na simples você está se sentindo melhor. A moral aumentou, né? Veio aquela vontade de novo, porque você começa a perder, eu tô te falando que a gente viajava e ficava 3 meses seguidos na Europa, né, e era muito difícil. Então, se você perdia 5 semanas seguidas, na primeira rodada, você tinha que aguentar, isso aí acontecia. E às vezes a dupla ajudava muito nesse sentido. Você tinha uma pessoa dentro da quadra, ali te dando força, incentivando. Então, eu acho que a dupla foi uma maneira de eu encontrar essa alegria nos piores momentos também. Entendeu? Bacana. E eu tinha uma parceira que era muito legal, que era a Luciana Tella, campineira, né, lá de Campinas, e eu viajava muito com a Luciana, a gente se dava muito bem, lógico, a gente brigava, às vezes a gente jogava simples contra, tinha que entrar para jogar dupla, era uma situação complicada, mas eu acho que dentro de tudo a gente muito mais se ajudou, pelo fato de uma precisar da outra, de assistir jogar simples e dar uma força, e nunca existiu assim aquela inveja, aquela coisa. Eu tive um ranking melhor, a Luciana às vezes ia comigo para os torneios grandes jogar dupla, aí que a gente conseguiu atingir nosso melhor ranking. A gente participou de Grand Slam jogando dupla, fizemos quartas de final no Lipton, né, que na época era o torneio de Miami. Então a gente teve bons resultados. Eu acho que a dupla é muito importante. A gente jogava uma Federation Cup que definia na dupla também, e a gente precisava jogar bem. Então, esses torneios por equipes, que precisa da dupla, né, cada vez era mais importante, e eu acho que eu não priorizei, minha prioridade era simples, mas eu gostava da dupla também. O pessoal imagina assim, né, as pessoas, como a gente já tinha até falado aqui antes, a pessoa vê o jogador ali, qualquer esporte, mas a gente está falando mais do tênis aqui, imagina que a pessoa ali não é uma pessoa, é uma máquina, né, ela tem que entrar, que não tem problema nenhum, e aí você vê tão novinho, você novinha viajando para todo lado, tendo que ficar sozinha, aprendendo a lidar com costumes diferentes, aí é tudo, né? É a hora de se alimentar, é o que come,
o costume da pessoa na casa, e você trocando ali, longe da sua mãe, né, no caso aí, mais, e assim, as pessoas aí depois, elas não entendem que um processo é muito difícil isso, né? Elas, por exemplo, a gente às vezes vê excelentes jogadores assim, a gente acompanha, né, as primeiras rodadas ali do Grand Slam, outros torneios também, 250, 500, e você vê gente com muito talento, né? Aí a pessoa fala assim, por que fulano não desabrochou? Por que fulano tal? Aí você fala, cara, você tem que perceber que nem todo mundo vai conseguir lidar tão bem com isso, né? E você lidou muito bem com isso, teve uma carreira sólida, uma carreira bacana, e hoje é comentarista também, quer dizer, todo mundo respeitou esse seu lado também do entendimento do jogo e tudo, as pessoas param para te ouvir falar de tênis. Você trabalha no São Paulo, Dadá, atualmente? Isso. Eu Então, trabalho no São Paulo. Do seu trabalho no São Paulo. Não, só para terminar o que você estava falando, a pessoa que assiste tênis pela televisão e vê um Grand Slam, ela é capaz de falar, esse jogador não joga nada. E aí vem tudo isso que você acabou de falar, que eu acho muito importante, né? O tenista, para ele chegar a jogar um Grand Slam, você tem que voltar e tentar entender tudo que ele passou para chegar lá. Um ou outro teve mais facilidade, teve dinheiro, conseguiu viajar com um treinador, mas a grande maioria não, né? Então, no meu caso, toda essa dificuldade que eu passei, eu acho que me ajudava dentro da quadra. E eu tinha uma coisa muito boa, que era não levar problema para dentro da quadra. O dentro da quadra, para mim, era uma escapatória, era onde a minha cabeça ficava completamente no modo nuvem e eu conseguia jogar, né? Então, assim, tudo que acontecia fora, e era difícil, o carregar a mala no ombro, chegar no torneio com sangue pisado nas costas, porque não tinha mala de rodinha, você tá sozinha. Eu já tive torneios de ganhar torneio e estar sozinha e chorar porque eu estava sozinha para comemorar. Então tudo isso ia me fazendo eu ficar mais forte no momento que eu estava dentro da quadra em situações difíceis, né? E eu nasci com isso. Eu tive essa sorte de a hora que eu estava dentro da quadra, os problemas de fora ficavam do lado de fora. Isso aí é uma coisa que eu sempre tive, inclusive hoje, quando eu estou trabalhando. Eu acho que dentro da quadra é um lugar que eu estou mais tranquila, que eu estou mais calma. É como se tudo se resolvesse, é mais ou menos assim. Agora, é difícil, né? Porque você vê na TV e acha que tudo é um glamour, né? Jogar um Grand Slam ou participar de torneio. Você vê muita gente hoje, a internet te permite muita opinião e muita gente falando. Então, eu acho que é bem complicado tudo isso, né? A internet, ela é boa para as coisas boas, né? Mas ela tem um lado meio sombrio aí que eu não sou muito fã. Você vê que eu não gosto de expor muito minha vida na internet, eu ponho mais essa parte, né, de trabalho, que eu acho que é legal, mas a internet eu não sou uma pessoa muito fã, não, porque eu acho que as pessoas se agridem demais, tem muito ódio, e é uma parte que eu não gosto muito. Agora, você me perguntou do hoje, né, o que eu ando fazendo. Depois que eu parei de jogar, eu trabalhei no tênis clube, no mesmo clube que eu comecei a jogar ali com 8 anos, que eu te contei. Trabalhei 16 anos lá com uma escola de tênis. Que você, desculpa, a gente retoma até um pouquinho. Que ano que você parou? Conta um pouco. Eu acho que eu adiantei demais. Pode contar um pouco vamos mais lá, tá. Durante a sua carreira ali, como é que foi o desenrolar, quando você encerrou, como foi isso para você? Você me desculpa, eu empolguei. Não, imagina. Com tudo isso que eu contei para você, dessa dificuldade de viajar 3 meses sozinha e tudo, aí eu atingi o meu melhor ranking ali, que eu te falei, com 18 anos, e começou a ficar uma pressão muito grande, e eu lutando, depois no ano seguinte eu não tive um bom ano com toda essa pressão, meu ranking saiu do 100 de novo, e eu tentei voltar para o Larry, essa luta de tentar entrar entre as 100 de novo, e começou a complicar cada vez mais, eu não conseguia voltar, e ali quando eu fiz 24, por aí eu continuava como número 1 do Brasil, ranking 140, 150, e eu tive uma parte que foi muito difícil, que era voar de avião. Isso aí eu conto às vezes, né, mas eu tive um problema num voo uma vez e comecei a ficar com muito medo. Eu fiz um Rio-São Paulo um ano no verão,
e choveu demais, o avião balançou demais, a gente esperou demais para ele descer e acabei criando um trauma com isso, que foi muito difícil para mim. Eu já cheguei aí depois disso para o aeroporto e voltar para casa, para você ver, e aí eu tentei tratar, e foi uma das coisas que eu não posso te dizer que eu parei de jogar por isso, porque o meu amor pelo tênis era muito maior do que meu medo, mas foi uma coisa que me incomodou demais, e até hoje eu tenho isso, e é complicado para mim. Então você imagina, uma pessoa que viajou o mundo inteiro, Austrália, Japão, não parava em casa, viajava 8 meses por ano, ter um trauma desse, depois ficar com esse medo, eu acho que foi um dos motivos para eu não querer viajar mais, né? Aí a gente já está falando quando eu tinha 24, 25, e aí eu resolvi jogar os torneios que tinham mais perto, né? E com isso, até os 26 anos, eu consegui continuar como número 1 do Brasil. Aí o ranking estava 160 por aí, e aí eu casei, mas eu não digo que eu parei de jogar porque eu casei, porque meu ex-marido, ele jogava também, e ele continuou viajando, então dava na mesma, né? Muita gente fala, parou de jogar porque casou. Não, ele viajava e eu ficava em casa. Eu acho que foi mais o cansaço mesmo, porque tudo que eu estou te contando foi desde muito nova, né? Desde os praticamente ali dos 14, 15 anos que eu comecei a transição para o profissional, que eu não parei mais de viajar. Então você imagina, você viajar 8 meses por ano, nunca tá em casa, passar todos esses perrengues sozinha, depois veio, né, a parte do glamour, de estar entre as 100 do mundo, depois cair. Eu acho que aconteceu muita coisa em muito pouco tempo comigo, né? Em pouco tempo, assim, eu digo dos 18 aos 23 anos. Eu passei momentos muito bons e momentos muito ruins. E tudo isso foi me cansando muito. Chegou um momento que eu não queria mais viajar. Eu gostava, lógico, de jogar tênis, mas eu não tinha mais a força para tentar reverter. Aí eu casei e depois de 2 anos eu resolvi engravidar e engravidei. E aí a minha vida já mudou. Né? Não vou te falar se eu me arrependi de parar muito cedo. Talvez sim, mas não sou uma pessoa frustrada. Eu acho que eu podia ter feito de uma maneira diferente, mas eu tenho consciência de que naquele momento foi a decisão que eu quis tomar, né? Podia ter ido um pouco mais, as coisas poderiam ter sido diferentes, sim, mas dentro de tudo que aconteceu, eu acho que eu cheguei longe demais. Muito tempo viajando sozinha, muita coisa para resolver que não tinha ninguém para ajudar, e chegar onde eu cheguei, eu acho que é uma história de muita garra, assim, sabe? Eu queria demais, por isso que eu consegui, mas poderia ter sido mais fácil. Se fosse nos tempos de hoje, eu costumo dizer para minha mãe que eu devia ter nascido uns 6 anos depois, na época do Guga, porque aí o tênis ficou conhecido, aí você tinha mais dinheiro, aí você tinha internet, então foi uma época muito dura, né? Eu acho que eu consegui fazer muita coisa numa época muito difícil. E aí depois não teve jeito, eu cansei mesmo, eu fiquei muito cansada mentalmente, esse problema do avião me atrapalhou demais, mas eu não tenho vergonha de falar nem nada, porque era uma coisa que você não tem como controlar, era um pânico muito grande, né? Mas assim, se eu tenho que ir, eu vou. Vou com medo, mas eu vou. Quem já passou apertos assim, viajando de avião, sabe exatamente o que você falou. É verdade. É difícil. Agora você imagina, né? Você é obrigado a viajar praticamente toda semana. E tendo esse trauma, né? Esse medo, era uma luta interna. Então eu já não dormia uma noite antes. Eu chegava lá cansada e tinha que jogar. Então foi um processo muito cansativo, no qual chegou um momento que eu já não queria mais. Aí, quando eu engravidei, eu resolvi me dedicar totalmente à minha filha. Depois, eu ainda tentei voltar a jogar, mas aí já tinha passado. Mas eu acho que naquela época, no tênis feminino, era tudo muito cedo, né? Você tinha uma Capriati ganhando um Grand Slam com 14 anos. Isso você não vê mais hoje acontecer, né? E hoje, muito raro. Os jogadores, eles jogam até muito mais idade. Naquela época, não. Naquela época, você tinha 26, você já estava velho para jogar, né? Tudo foi melhorando. Então, eu acho que eu joguei numa época e fiz bastante coisa dentro do que era possível. Não, você teve uma carreira sensacional e por mais que você focasse na hora que entrava em quadra, os problemas de fora físicos, eles acabam atrapalhando. Falando dentro da sua carreira ainda, Dada, qual foi assim o jogo mais marcante da sua carreira, aquele que você
ganhando ou não sei, falam que você ganhou, outro que você jogou muito bem, mas que te marcou, e uma derrota, assim, bem sofrida mesmo, que você sabia que você podia ganhar e escapou, assim. Porque no tênis tem muito isso, né? Tem hora que você está jogando e você sente... Aí fala assim, você sente a bola muito bem, né? Parece nem que você está batendo com a raquete, parece que você está batendo com a mão na bola e você sabe exatamente o que está fazendo com ela, né? E tem momentos que, assim, você está tudo bem, mas você não consegue bater na bola como você tem que bater, não sei. Fala um pouco aí, assim, qual aquela adversário que você jogou, assim, mais top, que você fez um baita jogo, venceu e tal? Conta um pouco dessa história aí pra gente. Então, eu sempre costumo dizer que o tênis, ele é um esporte muito legal, porque ele te dá a chance de toda semana você tem uma chance nova, né? Por mais que você perca na semana anterior, a outra já está ali para você se reerguer e para você tentar um resultado melhor. Então, o tênis, ele te dá essa chance de você ter a sua cabeça forte o tempo todo, né? Você tem uma outra chance, não é que ali acabou. Então, assim, eu não tenho muita lembrança de jogos ruins, porque na semana seguinte eu podia fazer de novo, né? Mas tem uns que eu chorava 2, 3 dias sem parar, então isso aí aconteceu muito. Essa minha transição do juvenil para o profissional foi muito difícil, porque no juvenil praticamente eu ganhei tudo. Eu praticamente eu não perdia, eu perdia muito pouco. Então, quando eu cheguei no profissional, eu tive que, não vou dizer aprender a perder, porque eu não aprendi até hoje, eu sou extremamente competitiva, mas eu tive que aceitar a derrota todas as semanas, senão eu tinha que ser número 1 do mundo, e eu acho que isso foi muito difícil para eu aceitar. Então era aquela coisa, perdia, ficava 2 dias chorando, isso é normal, né? Ali com 17 anos acontecia muito. Eu acho que a vitória que eu tive, que mais, né, chama atenção e que me deixou mais feliz foi essa contra a Suková mesmo, com 18 anos, em Hamburgo, né, que eu ganho da 5ª do mundo na segunda rodada. A primeira rodada foi difícil contra uma jogadora que eu jogava juvenil junto e sempre perdia, acabei ganhando 6-4 no terceiro e fui lá jogar contra o número 2 do mundo, número 5 do mundo, desculpa. O jogo começa, ganho o primeiro set, perco o segundo e o jogo é interrompido por falta de luz. Então você imagina, voltar no dia seguinte para disputar um set só contra a 5ª do mundo, eu com 17 anos de idade. Aqui no Brasil, né, a imprensa já estava falando um monte. Eu naquela noite praticamente não consegui dormir, né? Era uma pressão muito grande. Eu sabia que no dia seguinte eu precisava entrar na quadra totalmente aquecida, que era um set só, não tinha margem para fazer bobagem, né? E aí eu entro na quadra e acabo ganhando aquele jogo. Ali eu acho que foi a maior felicidade que eu tive, né? Com 18 na época, ganhar da 5ª do mundo. Foi aí que eu apareci para o circuito feminino e para o Brasil todo, né? Com 18 anos de idade, você ganha da 5ª do mundo. 2 semanas depois eu estou em Roland Garros, passo um qualify porque eu não tinha ranking ainda para entrar. Ganho 2 rodadas e perco na terceira rodada de outra menina que tinha passado o quali. Você imagina, quem ganhasse ali jogava contra a Graf na quadra central. Nossa. Então, quer dizer, era muita coisa junta, entendeu? Essa derrota na terceira rodada ali de Roland Garros, eu acho que foi uma das mais duras para mim, porque era uma chance única, porque você, terceira rodada, você sempre pega um cabeça de chave, né? E essa outra menina italiana, ela tinha passado o quali, então era uma chance única para qualquer uma de nós. As duas passaram o quali e tinha chance de chegar à 4ª rodada numa quadra central contra um do mundo. Nossa. E você sabe que na virada eu pensava nisso. Você vê a falta de preparo, né? Toda essa pressão. Você fala, nossa, se eu ganhar esse jogo, amanhã eu estou na quadra central de Roland Garros jogando contra um do mundo. Então, tudo isso... eu acho que eu não estava preparada para tudo isso, né? Não tinha uma pessoa do meu lado falando, não, calma, um jogo por vez, vinha, né? Tudo isso na cabeça. E isso eu acho que foi muito, sabe, eu tinha que aprender sozinha, não tinha muito uma preparação em volta. Hoje em dia o jogador de tênis tem nutricionista, fisioterapeuta, técnico, preparador físico, todo mundo junto, lá era eu. Então você vê toda a dificuldade para suportar uma coisa tão grande, né? Então eu acho que nesse ano de 89, que foi o melhor ano da carreira, aconteceu muita coisa boa, né? Foi o melhor ano que eu tive,
E depois, em 90, foi muito difícil, porque eu tinha todos os pontos para defender. Chego em Roland Garros tendo que defender muito ponto e caí contra a Sabatini na primeira rodada, que na época ela era 3 do mundo. Faço um jogo incrível, né? Foi 6-0, 7-6 o jogo para ela, que na segunda set eu tive 4-0. Esse jogo tem no YouTube, muito legal de ver. Tem, eu vou até colocar esse jogo muito legal de ver. Desse vídeo. E tem só o segundo set, né? O primeiro set que eu perdi 6-0 não tem, mas nesse jogo aconteceu exatamente o que você falou antes. Eu estava sentindo a bola, eu estava jogando muito bem, mas devido à ansiedade e tudo, a quadra lotada, né? Quadra 1 de Roland Garros, acho que eu nunca tinha jogado para tanto público. Tudo isso me deixou muito nervosa. E no segundo set eu me encontrei, me soltei, abro 4-0, acabei perdendo 7-6, mas foi uma experiência incrível. Só que ali eu tinha muito ponto para defender, né? Eu tive o azar de cair na primeira rodada com ela, era a chance de eu voltar entre a 100 de novo ali, e aí acabou não acontecendo. Então eu acho que entre 89 e 90, eu acho que eu tive o meu melhor ano, e 90 foi o pior, o ano seguinte, que eu senti mais pressão e que eu não conseguia jogar. E aí me marcou demais essas derrotas. Talvez, né? Assim, talvez não, com certeza. Se tivesse. Hoje em dia isso acontece mais, principalmente numa tenista que era o seu nível naquela época, né? Número 1 do mundo ali, juvenil, campeã do mundo, quando era criancinha lá e tal. Quer dizer, todo mundo ia olhar para você com outros olhos. Você ia ter uma equipe, você ia estar preparada psicologicamente para esse momento, trabalho de nutrição e tudo. Você falou, eu achei muito legal isso, falou que se dava bem com as argentinas. Eu sou, assim, um super fã da Argentina como um todo, do esporte argentino e do tênis, né? E, assim, quando eu fiz educação física, eu me lembro de um professor que falou para a gente lá no curso de fisiologia que em Buenos Aires, isso foi em 1998, eu acho que se mudou pouco, tinha mais quadras de tênis do que no Brasil inteiro. Então, assim, como na Argentina é visto, os tenistas são vistos, igual você falou aí da Sabatini e outros inúmeros tenistas, para o brasileiro chegar a um nível, por exemplo, chegar ao nível que você chegou, chegar ao nível, né, que a Maristé Bueno fez lá atrás, né, que é uma coisa maravilhosa, o Guga, isso aí o Fininho, que eu sou muito fã do Fernando, não sei se ele... Fernando, se você vê essa entrevista aí, se a Dadá puder mandar um abraço para ele, eu sou muito fã da postura dele e tudo. Poxa, e ele ainda teve uma coisa a mais, né? Porque quando ele ganhava, ele era brasileiro. Quando ele perdia, ele era um argentino naturalizado. E assim, poxa, eu assim, sou muito fã de vocês. Vocês fizeram e fazem muito pelo tênis no Brasil e tudo, devido às dificuldades. Nossa. Eu acho que o tênis ele é muito apaixonante, né? E quando você, praticamente, a minha vida inteira foi dedicada ao tênis e continua sendo, né? Se você perguntar que outra coisa você gostaria de fazer, é difícil de eu responder, porque é uma paixão tão grande que não tem fim, né? Se você me perguntar hoje, eu já respondi várias vezes, se nascesse de novo, o que você queria fazer? Eu queria 1000 vezes jogar tênis, eu queria fazer tudo de novo, talvez em algum momento de maneiras diferentes, mas eu acho que eu sou privilegiada, né? Por ter escolhido uma coisa que até hoje, né? Daqui a pouco eu completo 50 anos e desde os 4, a vida voltada para o tênis, né? Hoje em dia eu trabalho dentro do São Paulo Futebol Clube, coordenando toda a parte de tênis ali, trabalho na Band, né, na TV, e tudo com tênis. Então, se você for ver, dos 4 anos aos 49, simplesmente tênis, né, respira tênis, você fala de tênis, você jogou tênis, você passou por todas as fases. Então, é um amor muito grande, uma paixão muito grande que eu continuo tendo. Eu consigo assistir um jogo muito bom e chorar de emoção. Então, eu acho que eu nasci para ser esportista e eu nasci para ser tenista, não tem outra explicação para mim. Bacana, legal demais. Eu ia até te perguntar mesmo outro esporte. Me parece que você, além de trabalhar no São Paulo, também torce para o São Paulo. Exatamente, mas isso aí não é porque eu fui trabalhar lá, né? Sim. Na verdade, quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha um treinador
que ele era São Paulino roxo e me levou uma vez no Morumbi assistir um jogo, aí com 12, 13 anos. E eu me apaixonei, adorei. Eu gosto muito de esporte, todos os esportes, eu amo futebol. Então eu fui no estádio lotado, me apaixonei pela torcida na hora e meus avós já eram São Paulinos, né? Então, meu irmão também. Então, a partir daí a gente começou a ir em jogo e tudo isso aconteceu e eu realmente sou muito São Paulina, vi São Paulo ganhar as Libertadores, ganhar Mundial e isso aí te deixa, né, mais fã ainda. E, por acaso, há 4 anos atrás, eu fui convidada para trabalhar no São Paulo. Isso aí acho que é meio que destino, né? E é muito legal porque eu me sinto em casa lá. Como eu gosto muito, eu moro longe do Morumbi e eu vou para lá todo dia e tenho esse amor pelo clube também. Eu acho que você trabalhar num lugar que você gosta muito ajuda. E quando tem jogo, eu estou sempre lá. E as pessoas às vezes falam, pô, daqui a pouco você está vendo time de futebol, você está escalando também. Mas é uma maneira de estar próximo, uma maneira de torcer mais. E outra coisa, esporte na veia, né? O tempo inteiro esporte. E eu sou apaixonada por esporte. Futebol eu adoro também. E São Paulina roxa. Então, aí é mais um motivo para você ainda ser mais privilegiada, que você falou do tênis, ainda trabalha dentro do clube que você ama também. Sim. Então, é mais um ponto para você, poxa, eu sou privilegiado por isso também. Poxa, bacana demais a sua história, Dada. Que legal a gente poder estar falando de coisas que as pessoas não sabem sobre você, né? Sim, sim. Para mim é uma honra isso ficar lá no meu canal, que é um pequeno canal no YouTube. Convido quem está vendo aí assistindo essa entrevista sensacional com a Dada, de estar curtindo e estar seguindo o canal também. Dada, assim, agora eu vou entrar um pouco mais no mundo dos tenistas, que eu te falei que talvez a gente fosse entrar e falar um pouco. Eu admiro muito, eu também, para você ter uma ideia, agora voltou o esporte com público, eu acordo 4 horas da manhã para ver o rugby na Nova Zelândia. Então, eu sou, cara, muito fissurado em esporte. Eu também posso dizer que sou um privilegiado, porque sou professor de educação física, era o que eu queria ser mesmo. Trabalho com criança, faço um trabalho que me dá muito orgulho em fazer e tal. Isso, para mim, é bacana demais. E, assim, eu costumo falar, o maior esportista, para mim, ele é do tênis. É o cara que eu sou mais fã, assim, que é o Roger Federer. Para mim, o Federer é sensacional. E os outros todos são, né? Todos monstros. Eu sou muito fã do Nadal também. E para você, qual foi o maior tenista? Eu creio que você tem uma preferência pelo Rafael Nadal, não é? Mas, assim, o Rafael Nadal foi o maior e é o maior tenista que você viu? Não, não. Não, eu sou fã do Nadal igual eu sou fã do São Paulo. Isso aí é básico, né? É uma torcida, assim. É uma torcida, exatamente. É admiração. Eu acho que o maior de todos os tempos para mim é o Roger Federer. E eu falo isso porque o Roger Federer, para mim, nasceu pronto. Ele é a perfeição, né? Deus olhou para ele e falou: esse é o cara que vai mostrar para vocês o que é o tênis perfeito, né? Eu acho que você ser número 1 do mundo não é só o jogar tênis, né? Você precisa ter tudo isso fora da quadra, que é o que ele tem. Eu acho que ele representa o tênis de uma maneira que para qualquer tenista dá orgulho, entendeu? É um cara que sabe falar, é um cara que sabe se comportar, é uma pessoa que sempre se comporta muito bem, você não vê ele envolvido em polêmicas, ele tem um comportamento excelente, né? Apesar de tudo que ele já passou lá no juvenil, a gente sabe que a história dele é muito legal, é uma história que a gente pode contar para os juvenis de hoje, ele se comportava mal, quebrava a raquete, e olha o que ele virou, ele percebeu que ele precisava ser um cara melhor para ele chegar onde ele chegou, e ele conseguiu fazer isso. Então, mas ele nasceu pronto, né? Já o Rafael Nadal foi um cara que lutou muito para conseguir tudo que ele tem. Ele não é um cara que joga tão fácil, ele tem um talento, lógico que tem, mas muito longe do que tem o Federer, né? O Federer nasceu pronto, ele teve que se inventar, se reinventar, e até hoje ele faz isso. Então é aquele cara que teve que buscar no fundo da alma dele o que ele podia fazer
para chegar perto do outro que já nasceu pronto, que tinha facilidade. E isso é muito legal, a gente vê o tio dele, às vezes faz palestras, e ele explica que ele explicava para o Nadal que ele não tinha nada melhor do que o Federer. O que ele tinha que ter era a vontade maior, e foi justamente o que ele conseguiu, e ao mesmo tempo ele foi aperfeiçoando vários golpes. Só que ele é um cara que eu admiro muito pelo fato de todos os jogos dele, desde que ele se conhece por gente, ele entrou e deu 100% dele, o que é quase impossível, juro. É um atleta extremamente comprometido com o que ele faz, que vale a pena você pagar um ingresso para ver, que você nunca vai se arrepender, que ele vai se matar em todos os jogos para te mostrar que ele está ali. Então é um comprometimento muito grande, é uma vontade muito grande, o cara se entrega para aquilo o tempo inteiro, você nunca viu ele entregar um jogo, ele não está bem, ele está sempre a full, né? Ele está sempre... E eu acho que isso chama muita atenção, e isso me representa demais. É o cara que coloca o coração na ponta da raquete o tempo inteiro. E por isso que eu admiro tanto ele, Nadal, pelo fato desse cara ser tão grande do jeito que ele é. E o outro é diferenciado, mas se você me perguntar, né, quem eu acho que foi o melhor de todos os tempos, para mim é o Federer. O Nadal também, eles são os dois. Eu acho que a gente é privilegiado, mais uma vez, por ter vivido essa época. Né? Eu vivi ali, junto comigo, Sampras, Agassi, Sabatini, Graf, Navratilova, Krzyzewski, eu vivi tudo isso. E agora, né, mesmo não estando jogando, eu comento e consigo ver Nadal, Federer, Djokovic, por que não? Claro. E é fora do normal. São jogadores que eu não sei se vão ter outros iguais. Mas, para mim, o Federer é o maior de todos os tempos, em todos os sentidos. Ele representa o esporte que eu mais amo. Eu li os livros sobre o Federer, sobre o Nadal também. Tem uma passagem que o pai do Federer ficou tão irritado porque o Federer não parava de reclamar que tinha perdido um jogo lá enquanto não parava de reclamar. O pai dele parou o carro, pegou, enfiou a cabeça do Federer na neve, assim, para ver se ele esfriava a cabeça. E o Federer mesmo conta isso no livro. E uma passagem do Nadal é que no primeiro título que o Nadal conquistou, a família fez tudo para comemorar com ele, e o tio chegou lá, chegou rasgando, derrubando tudo, chutando aquilo para lá, porque iam estar estragando ele. Ele tinha que trabalhar muito, muito, muito mais se ele quisesse ser o tenista que ele poderia ser. E eu sou fã dos dois. Acho que, taticamente, eu acho que, nesse caso, ninguém se compara ao Nadal, taticamente, e na vontade também. Não, Djokovic, também acho que não. Né, taticamente e na vontade, ninguém se compara ao Nadal. Eu acho que o Djokovic pega... assim, muita coisa boa do Federer e do Nadal. Eu acho que o Djokovic, né, vai ser o cara que, em números, não todos, mas eu creio que no de Grand Slams e tudo, creio que o Djokovic, historicamente, vai ser o tenista com os melhores números, talvez não o de melhor número 1 do mundo, porque eu realmente acho o número do Federer assim, absurdo, e outros números dele, número de vitórias em Grand Slams e tudo. Mas em títulos, em Grand Slams, eu creio que o Djokovic talvez passe, e eu acho que o Nadal também provavelmente vai passar, mas independente disso, tecnicamente, como se joga o jogo, e o Federer ainda pegou, o Federer joga desde 98, ele pegou uma outra fase do tênis, e como ele se adapta, né, você vê, mesmo agora, com a idade que ele tem, ele subiu o nível dele, tecnicamente, o que parecia, assim, incrível. Por exemplo, com o Nadal, que ele tem uma desvantagem no cabeça a cabeça ali com o Nadal, ele tem uma desvantagem, né? E os últimos jogos ele leva uma grande vantagem em cima do Nadal, que é meio estranho, né? Visto que era para o Nadal, ele tá caindo mais fisicamente, que é onde o Nadal, vamos dizer assim, consegue brilhar mais do que ele, sempre brilhou mais também, né? Não sei se você concorda com essa análise. Não, eu concordo sim, e é muito legal a gente falar que o tênis não tem limite, né? Por isso eu acho que ele é tão apaixonante, você sempre pode melhorar. Aí você deu o exemplo, o Federer melhorou, ele teve que se reinventar e se adaptar ao tênis mais rápido, né? Ele teve que passar a ficar mais perto da linha, a entrar de topspin mais rápido na esquerda, coisa que ele não fazia antes, e foi dessa maneira que ele se reinventou e passou a ganhar do Nadal de novo. Então, se você parar para pensar num esporte
que um cara como o Federer é capaz de melhorar, qualquer um é capaz de melhorar. Aquele cara que está jogando socialmente, né, que está brincando, ele pode melhorar. Então, por isso o tênis é tão envolvente. Por isso que o Federer, ele representa muita coisa. Ele se reinventou com 36 anos de idade, 35, que foi a época que ele passou a jogar diferente. Esse cara tem a humildade de entender que com tudo que ele é, ele pode mudar, né, ele pode mudar a maneira de jogar para ele ser melhor ainda. Isso para mim é muita humildade, né? O cara entender essa geração que ele teve antes e essa de agora, que o tênis muda, né? O tênis mudou muito, o tênis é muito mais rápido hoje em dia. E ele já não tem o físico que ele tinha. Então, ele teve que adaptar o jogo dele de uma maneira diferente, né? E o próprio Nadal, o Nadal sofre demais. O Nadal diz que tem dor todos os dias, porque o tênis do Nadal é um tênis força. É mais não difícil para o Nadal jogar lógico, tênis, né, muito mais, é tudo muito mais difícil. Quando eu falo o Federer nasceu pronto, quantas vezes o Federer se machucou? Gente, muito pouco, né? Ele está machucado agora, vamos lembrar que ele tem 38, 39 anos, né? E ele é um cara que tem pouquíssimos, ele se lesionou muito pouco na vida dele, e o Nadal o tempo inteiro. Foi obrigado a jogar com a lesão, obrigado a jogar com a dor. Então, essa diferença dos dois diz muito, né? Diz muito. A força de vontade de um, para o Federer as coisas foram mais fáceis. Por isso que eu admiro o Nadal, de tanto que ele teve que remar e de tanta garra, de ser tão guerreiro da maneira que ele é. Por isso que eu acabo admirando mais, mas o maior de todos os tempos, Federer, sem dúvida. Eu torço muito pelos dois. Nadal, se o Nadal perder, eu vou pro Federer. Tá certo. E é difícil, porque, assim, para o pessoal ter uma ideia dentro do esporte, quanto melhor você é, quanto maior o seu nível, mais difícil é para você melhorar. E o que você melhora, a soma geral, é muita coisa. E quanto menor é o seu nível, você tem um lastro maior para poder estar exatamente. O Federer atingiu um nível absurdo, já era tecnicamente o melhor, alguém pode debater aqui ou ali, e ele conseguir subir esse nível, ele começou a pegar a bola na esquerda, igual você falou, porque aquela bola na esquerda que o Nadal machucava demais o Federer. E o Federer, ele não tem a paciência de voltar para o jogo, apesar exatamente. do Federer de quebrar raquete e tudo. O Federer tem alguns jogos, não é que ele desiste do jogo, tanto é que o Federer nunca abandonou um jogo de Grand Slam, por exemplo. Mas ele não tem a paciência do Nadal de sofrer, e isso eu acho que melhorou. Por exemplo, essa final ele teve a semifinal e o Wimbledon, quando ele perdeu para o Djokovic, foi o ano passado. Ele teve a semifinal. Ele ganhou do Nadal num jogo assim, absurdo, qualquer um dos dois podia ganhar. Eu torço mais pelo Federer. Eu estava aqui em casa, andando de um lado para o outro, falei, cara, o Nadal vai acabar ganhando. E quando foi para a final, e o Djokovic, e ali você vê, poxa, o Federer não tinha essa paciência de ficar na quadra, de falar, não, eu vou dar a cara para bater, eu quero ganhar, mostrando que ele também é competitivo. Teve, se eu não me engano, 3 match points contra o Djokovic, não foi? Foi. E acabou perdendo. Nossa, aquilo acabou comigo também. Mas, não, assim, foram 2, na verdade, 2 match points. Ele sacou com 40-15 para ganhar o jogo. Ah, foi. E depois ele não teve outra chance. Não teve mais nenhum. E assim, qualquer um dos dois que vencesse seria incrível, né? Nadá, eu vou entrar num ponto agora, não sei, talvez um pouco polêmico, né? O Noli agora fez esse torneio que até vocês comentaram no Band Esportes e tudo. O que você acha da postura dele? O que você acha do torneio em si, de ter feito o torneio? O que você acha? Olha, Juliana, eu confesso que eu fui a primeira a entrar para comentar, né, no sábado às 9 horas da manhã. A Band comprou, né, o torneio para passar e a gente achou uma ideia muito legal, só que a gente não sabia o que esperar, porque a gente não teve as informações de como seria. Óbvio que a gente pensou que ia ter todas as restrições, porque o mundo está voltando dessa maneira, né, e eu acho que é preciso ter essa restrição toda. Então, no primeiro momento, quando eu vi o estádio com muita gente, ninguém de máscara, eu já tomei um susto, olhei para o narrador e falei, nossa, mas o que é isso, né? E a realidade que a gente estava vivendo, que a gente está vivendo aqui no Brasil, é outra, completamente diferente. O mundo está voltado para a gente
a gente tem mais de 1.000 mortes diárias, que é uma coisa extremamente triste. Então, a gente vê aquilo daqui do Brasil, eu acho que foi um choque muito grande. E eu falei isso, e ao mesmo tempo, depois eu voltei para casa e estava procurando uma maneira de entender o que estava acontecendo, né? Então, passou pela minha cabeça, Juliano, assim, se o torneio está sendo feito dessa maneira, algum órgão, né, ali, governador, não sei, prefeito da cidade, autorizou isso acontecer. E a realidade deles lá é outra. Foi isso que eu tentei pensar, porque eu acho que não dá para você tirar a pedra, porque o mundo realmente ele tem que voltar de alguma maneira. Eu só acho que tem que voltar com restrição. A parte ali deles jogarem futebol, a parte da festa, eu acho que isso tudo foi muito chocante, que era desnecessário, porque o tênis em si tem uma distância grande, né? O juiz de cadeira está longe, os jogadores estão longe, o boleiro está longe. Eu colocaria os boleiros com máscara, juiz de linha de máscara, porque está todo mundo longe, não tem problema algum. E eu colocaria um distanciamento no público, eu acho que não tinha problema nenhum. E isso não foi feito. Agora, eu tentei ver dessa maneira. Lá está podendo, lá já está tudo voltando ao normal. Em um momento até deu aquela alegria, nossa, que bom, daqui a pouco a gente está assim, porque é tão difícil os tempos que a gente está vivendo, que a gente vê um país que está na frente, que já passou pelo pior, e lá também não teve tantos casos, e faziam um mês que não tinha tido óbito, então a gente veio a saber tudo isso depois. Agora, eu acho que tinham que ter tido cuidado, né, de não ter deixado ser dessa maneira que foi, principalmente festa. Eu acho que a festa foi um desrespeito ao que está acontecendo no mundo. Hoje em dia não dá para você fazer uma festa como se nada tivesse acontecendo no mundo, com tantas famílias chorando, com tanta tragédia. Essa é a minha maneira de pensar, né? Então eu acho que chocou muito, mas de qualquer maneira tudo que aconteceu, o desfecho de tudo, eu acho que foi muito triste, porque é o que eu falei no programa, né? Muita gente falou muito mal do Djokovic, eu acho que ele não é ele sempre teve esse problema de não ter o carisma que tem o Federer, que tem o Nadal, e ser um excelente jogador de tênis, né? Ele é um do mundo, ele conseguiu se sobressair jogando tênis com esses dois monstros, né? Então ele é um cara fora do normal, que nunca aceitou o fato dele não ter esse carisma que os outros dois têm. Isso aí para ele é um problema, a gente sabe que é um problema. Ele gosta ele joga contra qualquer um dos dois e o público nunca está com ele. Isso não é fácil, a gente tem que tentar ver o lado dele também. Eu acho que a intenção dele em fazer o torneio foi das melhores, né? Todo mundo, quando falou muito mal dele depois, internet, a gente entra naquele ódio todo que eu te falei. Eu acho que ele teve a boa intenção, ele não achou que pudesse acontecer isso, mas aconteceu, e ele está pagando. Eu acho que a partir do momento que o Dimitrov foi infectado, ele já se sentiu mal. Depois foi ele, esposa, o outro. Eu acho que, na verdade, ele já está pagando pelo erro que ele cometeu. Não adianta você jogar pedra em cima dele, porque não vai voltar. Eu sou muito objetiva para isso. Não vamos perdoar ele. Tá bom, mas e daí? Você não vai perdoar e vai acontecer o quê? Então eu acho que serviu de lição para ele e serviu de lição para o mundo de que a gente ainda não está pronto, de que é muito sério o que está acontecendo e que a gente precisa respeitar. Pode voltar? Tomara que volte, mas com as restrições que precisam ser dadas. Foi uma lição para o mundo, e eu acho que a pessoa mais triste, a pessoa que mais sofreu com isso foi ele mesmo. Ele apostou numa coisa que não deu certo, né? Ele achou que estava tudo resolvido, que não ia acontecer nada, e é mais ou menos assim, vem cá, porque está errado, dessa maneira não vai. E o mundo aprendeu, e a lição foi dada, infelizmente foi dada para ele. Agora, não dá para tirar a pedra só nele, né, ou nele, porque ele não obrigou nenhuma jogadora a estar lá. Se tinha 3 jogadores entre os 10 do mundo lá, entendeu? Então, assim, se você me convida hoje para ir numa festa, eu não tenho clima para ir numa festa, eu não quero ir numa festa. Tem muita gente triste, isso me pega demais, né, para ir para uma festa. Só que cada um é cada um, acho que você tem que respeitar cada pessoa e não ter esse ódio todo, tentar ver o lado da pessoa, que é o que eu tentei ver o lado dele. Não estou passando pano nele, eu acho que ele errou feio, né?
Mas o que a gente vai fazer? Aconteceu e para mim serve de lição para não acontecer de novo e ter as restrições e o tênis voltar de uma maneira diferente. O próprio US Open, antes de ter o torneio do Djoko, já tinha dado muitas restrições e ele já tinha reclamado que era muita restrição. Então, assim, eu acho que fica essa lição para ele também, que se quiser voltar, hoje em dia, vai ter que ser muito diferente. Se os tenistas entenderem que essa adaptação do mundo, principalmente nesse ano, vai ser outra. E se tiver que ser testado a cada 3 dias, vai ser, porque isso é segurança para todo mundo, né? É saúde, gente. Vamos pensar numa coisa. Então, quem vai para o US Open ou quem vai jogar os torneios tem que estar preparado para as restrições. E outra coisa, se você não está querendo jogar nesses termos, você não vai. Você tem a opção de não ir. Ninguém é obrigado a ir. Ninguém foi obrigado a ir para o torneio do Djokovic. O Tim foi porque ele quis, o Zverev foi porque ele quis, e quando chegou lá, era dessa maneira, ou eles foram avisados antes. Eu não quero assim, eu vou embora. Entendeu? Então, ele não é um cara que obrigou ninguém a fazer aquilo. Ele errou muito, mas não é culpa só dele, entendeu? A culpa é dele de ter tido a ideia e deixar as coisas sem restrição nenhuma. Agora, os outros fizeram também. Então, eu acho que a lição está dada para não acontecer novamente. Precisou isso acontecer para ver que ainda não era o momento. Bacana, Bela. Foi por isso também que eu te perguntei, porque assim, até um espaço para um outro espaço para você estar dando isso, fazendo esse comentário também. Ao próprio Band Esportes que transmitiu o torneio também, acho que é legal o espaço para isso também, porque às vezes as pessoas podem... Na internet mistura muitas coisas, tem muita coisa boa e tem muita gente que quer realmente semear a discórdia e o ódio, aí acaba até atacando a emissora que está transmitindo. Exatamente. Quem está lá aconteceu isso. Quem está narrando, o que é um verdadeiro absurdo, né? É um verdadeiro absurdo. Então, assim, poxa, tá comprando, tá divulgando, tá mostrando, como você disse aí, não sabia como seria. Na hora que viu, vocês tomaram um choque. E eu acho que muitas pessoas que na hora que viram também tomaram. E esses jogadores aí não são os jogadores que estão precisando jogar esse torneio porque eles estão em vida ou morte, a situação financeira deles é ruim. Nenhum desses caras que jogaram lá, mesmo os que não estavam entre os 10 ali, nenhum deles. Que também é um ponto que conta contra eles. O lance da festa, eles jogaram futebol, eles jogaram basquete, meio que eles queriam enfrentar todo mundo com essas ações, a todo mundo que estava atacando e agredindo eles. Só que é o que você falou, não tinha clima para isso, não era o momento, e não só ali, mas no mundo, né? E o Djoko, assim, acho que as coisas acabam... Eu concordo com tudo que você falou em relação a ele, do que ele está sofrendo, com certeza, e tudo, mas algumas declarações dele, e por ele ser o Djokovic, né? Ser um monstro, um cara que consegue bater o Federer, bater o Nadal, surgir no meio desses dois e ter uma relevância dentro do tênis até maior do que eles em um bom período histórico, então o alvo vai ser em cima dele. Não vai ser no Zverev, não vai ser no Dimitrov, não vai ser no Tim, não vai ser em cima do Djoko. E, assim, quem sabe ele também, como você falou, nós esperamos que ele possa rever alguns conceitos dele, não é? E, assim, quem está vendo aí a entrevista e é fã do Djoko, nós também somos, eu acho que isso está bem claro no que nós estamos falando. E estamos na vida para aprender, para melhorar, né, Dadá? E cada dia a gente tem que buscar isso. Vamos torcer para que isso tenha acontecido com o Djoko também, nesse sentido, né? Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer, ele vai ter que vir a público depois e falar de novo. Eu acho que eu gosto muito dele jogando tênis, eu acho o Djokovic um dos jogadores mais inteligentes. Quando ele dá entrevista, ele é extremamente inteligente, só que não é um jogador ou um ser humano que eu gosto das coisas que ele faz, né? Eu acho que eu não admiro as coisas que ele faz fora, por exemplo, o fato dele falar que se tiver uma vacina ele não vai tomar. Eu acho que isso aí não é legal. Ele pode achar isso, mas ele é uma pessoa muito pública para falar isso, porque até várias pessoas... Dele, exatamente. A inteligência dele, ele tem que entender o seguinte: pô, eu não,
mas, cara, eu atinjo muitas pessoas. Exatamente. É isso que eu falo para você, do cara que é número 1 do mundo, que ele tem que se comportar de uma maneira diferente, né? Eu acho que isso é o preço que ele paga também. Ele não pode falar qualquer coisa. Eu posso falar qualquer coisa, ele não pode falar qualquer coisa, né? Porque ele tem que tomar cuidado, porque ele influencia muita gente. Né? Ele, querendo ou não, é responsável por um monte de criança que é fã dele, que está vendo, os adultos que acompanham e que são fãs dele, ele pode até achar aquilo, entendeu? Mas ele não precisa falar para o mundo aquilo. Eu acho que essa maneira dele conduzir as coisas que não é legal. Né? Ele é diferenciado, ele fala um monte de coisa, é o guru. Então, assim, eu respeito o jeito dele, mas eu não admiro isso nele. Né? Ele pode ser dessa maneira, eu respeito, mas você achar que a água, cada um é cada um, entendeu? E eu acho que ele se expõe demais por esse lado diferenciado dele, e que aí ele vira polêmico e que muita gente acaba atacando. A gente sabe que internet, né, rede social é terra de ninguém, cruel. E ele é cruel, como você disse, a gente foi atacado por passar o torneio. E o que tem a ver? Não tivemos nada com isso. Agora, você não vai colocar dentro da cabeça da pessoa que tem má intenção de que não tem culpa de nada. Então, você deixa cada um pensar da sua maneira. Agora, eu acho que deveria tomar mais cuidado com as coisas que ele fala, porque ele é um cara número 1 do mundo e muita gente vai atrás do que ele fala, entendeu? Então, ele precisava... de repente, aí não é nem por maldade, né? Ele é um cara que fala e é diferenciado. Agora, eu te pergunto, com tudo isso que aconteceu com o Djokovic, né? A gente não viu nenhuma declaração do Nadal e nenhuma do Federer. Nenhuma. Eles estão os dois, né? Então, você vê a postura de cada um e isso faz uma diferença muito grande, né? E vai ser difícil a volta para o Djokovic, porque as pessoas que eram muito fãs dele... não vão deixar de ser, mas vão ver de outra maneira com tudo isso que aconteceu. Então o circuito vai cair em cima dele, já tem muito jogador falando, a volta dele para o circuito, com o público depois, né, quando puder, eu acho que não vai ser uma coisa difícil dele encarar. Então ele tem mais esse problema ainda. Né? Então não adianta tirar pedra, é uma lição que ele aprendeu mais do que qualquer um, eu acho, e está pagando, e quer saber, está pagando caro, e por muito tempo ele ainda vai pagar por isso. É verdade, Dona, verdade. Mas vamos mudar o rumo da prosa, né? Vou voltar. E assim, até para a gente já estar encaminhando aí para o final, mas aí você falou, vou só colocar isso, mas não temos mais... por exemplo, o Federer e o Nadal fizeram uma live esses dias aí no Instagram também, que foi bem legal, né? Foi bem legal. E você vê toda a falta, né, de saber mexer do Nadal, não conseguia chamar o Federer. Isso aí foi um motivo de graça, né, para todo mundo. Nossa, o cara só sabe tirar um sarro, tirar um sarro dele. Você vê que o Nadal é aquele cara programado, né, para fazer as coisas. Ele não é um cara tão solto, ele deve ser... Nossa, imagina esse cara em casa, você com a garrafinha daquele jeito, ele deve ser todo certinho. A geladeira do Nadal deve ser sensacional. Isso é muito legal da gente pensar. Agora, são jogadores e atletas incríveis, né? Você vê que eles estão entre os mais conhecidos e as referências em qualquer atleta, em qualquer esporte do mundo. E eu acho que isso é muito legal para o tênis. O tênis está muito bem representado. Tá. Só, assim, na hora que esses caras pararem de jogar o tênis, vai ser complicado para o tênis, ainda dá. Vai ser difícil. A gente vem com números, claro, na história tiveram tenistas maravilhosos. Esse ano eu li a biografia do Jimmy Connors, eu adorei a biografia dele, não sei se você já leu. Eu achei incrível ele falando da raquete dele, que ninguém jogava com aquela raquete, só ele usava. E assim, aí ele, aquela galera toda ali, depois todo esse período que você jogou, que tiveram os tenistas, que o Sampras é o maior de todos os tempos, lá. Aí de repente aparece um Federer, um Nadal, mas a gente não vê isso acontecer. Eu acho que tem ótimos tenistas, por exemplo, eu adoro o Dominic Thiem, acho que o Zverev tem muita arma para jogar para ele, mas eu não acho ele muito bom na rede, eu não acho ele não voleia tão bem. Eu acho o Thiem um cara que é mais completo, mas para ele é mais fácil jogar no saibro.
ele tem que se completar mais. Não que ele não jogue bem, ele joga bem nas outras superfícies também. Mas, assim, não tem ninguém que você fala assim, tudo, eu acho que não sei se vai ter, né? Você olha assim, pô, aí um Nadal, um Federer, um Djokovic também, que está no nível desses caras. Eles são, creio eu, os 3 melhores da história. Eu acho que eles atingiram um patamar muito grande, batendo recorde em cima de recorde, né? Que eu acho que vai ser muito difícil alguém conseguir. Mas assim, eu tento ser otimista. Por outro lado, tem muito jogador bom aí, né? Surgindo, tem vários jogadores bons. Vamos ver o que vai acontecer. E eu acredito, Juliano, que sim, que a gente vai ter o tênis num nível enorme. Agora, como esses caras, eu acho difícil. Que bom que a gente teve esse privilégio. E a gente sempre tem esse medo, né? Principalmente o Federer. Quando que ele vai parar? Já dá aquele nervoso, né? Não para não, Federer, pelo amor de Deus. Exatamente. Ninguém, nem o pai dele quer que ele pare. Agora, uma hora ele vai ter que parar, não tem jeito, e vai ficar todo esse legado que ele deixou, que eu acho que isso é normal, qualquer atleta, né, de ponta, tão famoso e tão que tem esse carisma tão grande, um momento teve que parar, e vão surgir outros, eu não sei se da mesma maneira, mas vão surgir excelentes jogadores aí, com certeza. Vão sim, vai sim, mas assim, nós vamos ficar órfãos aí. Com certeza, né? E o tênis. Sem dúvida. Ô, Dada, poxa, que bate-papo legal, você é muito boa de conversar. Assim, tem alguma pergunta, alguma coisa, assim, algum assunto que eu não tratei com você? Igual aquela hora lá, eu falei, cara, eu tô viajando aqui, vou voltar lá atrás. Tem alguma coisa que eu deixei de te perguntar, ou você deixou alguma coisa que você gostaria de falar? Não, então, só o trabalho que eu faço hoje em dia, né, deixar aqui claro que o que faz o meu olho brilhar hoje em dia com o tênis são as crianças, né, então eu estou envolvida nesse projeto que eu te contei da Copa Futuro, que é um torneio paulista para as crianças de 8 a 10 anos, e estou tentando no São Paulo fazer um centro de treinamento infantil, que esse é meu grande sonho, treinar a criança ali de 8 a 12 anos, tentar encaminhar, tentar ensinar os pais, né, de como que a gente pode ajudar nessa parte, que eu acho que eu tenho uma experiência legal, e a gente pode vir a ter tenistas, né, mais para frente, a gente sabe que muita coisa pode mudar, pode ser um gênio ali com 10 anos, mas com 14 pode começar a namorar e não jogar mais tênis, só deixar claro isso, que eu me preocupo muito com a base do tênis, né, se a gente não tem jogador, uma coisa que eu sempre digo, a gente tem que prestar atenção na base, a base é tudo, se a gente tem uma base forte, lá para frente a gente vai ter tenice, então eu estou totalmente, cada vez mais envolvida com as crianças, e é isso que eu quero fazer da minha vida, quem sabe um dia o São Paulo tenha um centro de treinamento infantil, que eu possa estar ali no comando, e que eu possa ajudar os pais e as crianças com a experiência que eu tive na minha vida. Uma coisa é certa, o tênis do São Paulo está em excelentes mãos. Obrigada. Isso é sem dúvida. E para não correr o risco de alguém achar que eu estou sendo, que é uma coisa que eu não sou absolutamente de jeito nenhum, que é machista, falamos dos homens e das mulheres. É a Serena a melhor de todos os tempos para você, Dada? Ou não? Porque, assim, eu acho que o tênis feminino sempre me agradou mais até surgir Nadal e Federer, mas me agrada ainda. Eu acho que hoje em dia é muito, não sei quem até que usa esse termo, é muito porrada na bola. Elas dão muito na bola e, assim, tem um ou outro jogador. Acho que a Wozniak joga muito bem, a Romina, que agora me fugiu o nome dela. A Halep. A Halep, eu acho ela muito técnica. Mas, assim, por um tempasso você via a Serena, não tinha ninguém à altura dela, mas quem, então, para você, foram os maiores tenistas, assim? Olha, a que eu mais gostei, a opinião minha, né, foi a Graf. E eu não sei se também pelo fato de ter jogado na época, ter visto de perto, a Graf também era uma jogadora que representava como o número 1 do mundo, tinha todo esse lado fora da quadra, uma jogadora extremamente atlética também, se movimentava de uma maneira incrível na quadra, ela parecia uma bailarina jogando, era uma coisa, só que para os tempos de hoje, né, aquela esquerda dela só com slice, talvez não daria para ela se adaptar, e a Serena é fora do normal também,
Mas se eu tiver que escolher entre uma e outra, eu acho que principalmente pelo comportamento e principalmente pela maneira de se movimentar na quadra, a Serena é completamente diferente, né? Os números da Serena já são maiores do que da Graf, se você for ver, ela é a maior de todos os tempos, mas aí quando eu te falo da Graf é uma preferência minha, né? Não é uma pessoa polêmica, eu não gosto de polêmica, eu não gosto, às vezes, das atitudes da Serena dentro da quadra com as outras jogadoras, às vezes eu acho que ela humilha, como foi com a Osaka ali na final do US Open, não gostei daquilo. Então, são algumas atitudes dela que eu não gosto. Agora, não tenho o que dizer ela como jogadora, fora do normal, vai bater todos os recordes para mim. Excelente atleta, mas, na minha opinião, para mim, eu gostei mais de ver a Graf. Se eu tivesse que parar para assistir um jogo hoje, eu colocaria a Graf para eu ver. Não, e com certeza com ela também se adaptaria pela capacidade dela ao tênis Sem moderno. Dúvida. Ela Sem jogava dúvida nenhuma. assim na época, porque ela podia até jogar desse jeito na época, né? Exatamente. Né? Então não tinha essa velocidade toda, principalmente no revés, né? Mas a direita dela compensava, porque até hoje foi uma das mais rápidas que já teve. Nessa, jogava demais, pelo amor de Deus. Só muito legal. Ô, Dadá, eu quero te agradecer muito pelo bate-papo. Espero que você tenha gostado. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. E quem assistir a sua entrevista vai ter uma aula aí. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente. Juliano, obrigado a você. Eu acho que a gente tem que dar atenção, né, para as pessoas, e eu vi você como uma pessoa muito interessada, uma pessoa humilde que queria passar no seu canal, e eu achei isso muito legal. Fiquei contente também de você conhecer a minha história e ter me dado o espaço e a oportunidade para eu contar um pouquinho mais sobre minha vida aqui, que não é sempre que a gente pode. Muito obrigado pelo espaço, e a gente vai continuar em contato sempre. Espero que o pessoal que assista ao seu canal tenha gostado. Obrigado. Não, vamos sim. E até, quem sabe, posteriormente a gente faz um outro bate-papo aqui no canal também para falar mais de coisas específicas. Pode contar comigo. Um beijo grande para você e obrigado por tudo, viu? Beijão também, brigadão, viu, Dadá? Forte abraço. Valeu, pessoal, obrigada. Obrigado, Dadá. Pessoal, assista aí, confira, porque ficou top. Um abraço, valeu.